Os 7 corpos, os 7 veículos de manifestação do homem espírito. Olá pessoal, eu sou Khaled Rashid e este é o canal, a página Essências de Mim, um olhar transpessoal sobre a vida. Gratidão sempre a você que nos acompanha, você que se inscreveu no canal, você que está chegando agora, faça parte da família, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe. Vamos juntos nessa jornada transpessoal. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é os 7 corpos, os 7 veículos de manifestação do homem espírito. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este tema, de forma resumida, simples, clara e objetiva. Então, como vocês devem já ter percebido, eu já mencionei várias vezes aqui no canal sobre estes 7 corpos, mas eu ainda não tinha falado. É a primeira vez que eu vou falar hoje de uma forma mais direta sobre este assunto. Então, adentrando um pouco mais neste assunto, então vamos começar de baixo para cima. A gente nasceu e está crescendo, evoluindo, ascendendo, até alcançar o nosso eu superior, despertar esse eu superior, o nosso eu maior. Então vamos começar do começo, vamos falar do corpo físico. Este nem há muito a falar dele, porque este todo mundo conhece, o nosso corpo físico, também chamado de soma. O corpo físico, obviamente, é a sede do espírito, é o veículo do espírito, por isso que eu sempre falo nos vídeos, eu não sou esse corpo, nem mesmo essa mente, porque eu sou aquele que está para além do corpo e da mente. Mas este é o veículo, o qual o espírito usa para poder experimentar este mundo de terceira dimensão. Esse mundo onde chamamos de mundo de Maia, que é o mundo das ilusões. E esse mundo é tão denso que precisa-se também de um corpo mais denso, que é o corpo físico. E então, para o espírito ter essas experiências neste mundo, precisamos cuidar deste corpo. Quanto mais cuidarmos do nosso corpo físico, mais saudável serão os outros 6 corpos. Por isso eu falo tanto da importância de cuidarmos deste veículo, termos uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, praticar exercícios espirituais, que são as meditações, yoga e tantos outros exercícios espirituais, por assim dizer. Se a gente não tiver uma boa alimentação, se a gente não praticar exercícios físicos, se a gente não praticar meditação, não tiver alguma prática a qual nos leve a se conectar com estes outros corpos, com certeza estes outros corpos não será tão saudável. Então, começa-se do começo, cuidando do corpo físico, estarás também cuidando dos outros 6 corpos. Porque são 7 corpos, mas o físico é o primeiro qual a gente está começando a falar aqui. Então precisamos cuidar das nossas emoções, daquilo que pensamos, daquilo que comemos e daquilo que fazemos com este veículo, com este corpo de uma forma em geral. Então não vou adentrar muito em outras experiências o qual este corpo tem, porque ele é a base, É a partir dele que acessamos os outros. A maioria de nós já sabemos o que este corpo é capaz de fazer. Tenho até vídeo no canal aí falando sobre isso, do instinto de reprodução e sobrevivência, do instinto racional, do instinto intuitivo. Esse corpo tem todo esse mecanismo para que as coisas possam funcionar perfeitamente, para que o espírito, o Atma, o eu superior, possa experimentar essa dimensão tridimensional. Então esse corpo físico tem uma série de necessidades. Quanto melhor cuidarmos dele, estaremos também cuidando dos outros 6 corpos. Tá joia, pessoal? Então vamos para o próximo corpo, que é conhecido como corpo etérico. Algumas pessoas chamam também de corpo energético e entre tantas nomenclaturas chamam também de energossoma.
Este é o nosso primeiro corpo depois do físico. Agora a gente já está falando de algo que não é mais físico. Este é o corpo principal, o qual todos os outros dependem dele para poder se conectar, se manifestar no corpo físico. Tá joia? Muitas pessoas chamam esse segundo corpo também de duplo etérico, né? Mas de uma forma geral já fala direto, corpo etérico. Então, pessoal, para que o sétimo corpo, o Atma, o Self, o Eu superior, né, a centelha divina, o Espírito, possa se manifestar neste corpo físico, é preciso destes corpos, porque cada vez vai ficando mais denso e o espírito ele é tão sutil que ele não teria capacidade de descer nessa dimensão se não tivesse esses veículos. Então há uma camada de 7 corpos para que o espírito, para que o Atma, o Self, o Eu superior, o Eu maior, a centelha divina possa se manifestar neste veículo. E o corpo etérico acaba por se tornar um dos principais, porque ele é o intermediário do físico até todos os outros. Então, quando você sente aqueles arrepios, né, que você sente uma energia densa, você sente uma energia diferente, a pessoa que tem sensibilidade, que é sensitivo, né, que desenvolve essas habilidades, ou alguns já nascem com isso mais aflorado, o que acontece? O corpo arrepia, você sente aquela sensação estranha, aquela sensação diferente, é porque o corpo etérico está tendo essa sensação e está transmitindo para o corpo físico. É através do corpo etérico, porque essas coisas não estão no mundo físico, estão no mundo astral, no mundo espiritual, e o corpo etérico tem acesso ao mundo espiritual, ao astral, né? Então ele tem essa sensação, opa, tem algo estranho, e já passa para o corpo físico. Então a importância de você cuidar bem do corpo físico é isso, porque se você não cuidar de vosso corpo físico, ele estiver intoxicado com alimentação, sedentarismo, falta de prática de meditação, né, práticas espirituais para que haja essa conexão, esse desbloqueio, você não terá experiência nenhuma. Embora, como eu disse, algumas pessoas já têm alguns dons mais aflorados. Vou chamar de dons para ficar fácil a compreensão aqui e o diálogo, tá joia? Então tem pessoas que já têm isso mais aflorado, já traz isso mais aflorado. Mas a maioria de nós estamos tão intoxicados que não temos nenhuma outra experiência destes outros corpos. Porque é através deles que podemos ter experiências a quais poderiam ser chamadas de paranormais ou sobrenatural, por assim dizer. Então, muitas das vezes você sonha, nem lembra do sonho direito, porque está tão intoxicado, o corpo físico não consegue absorver as informações dos outros corpos. Então, o corpo etérico é um dos corpos mais importantes, conforme eu disse, porque ele é o principal depois do físico, que vai conectar todos os outros corpos. E é o corpo que você vai ter aquela sensação de que tem algo estranho ali, o vosso corpo vai arrepiar, você vai ter aquela sensação, você vai sentir aquela sensação em vosso corpo físico, mas na verdade quem está sentindo isso é o corpo etérico. E agora partindo para o terceiro corpo, o terceiro veículo, que é o corpo astral, também conhecido como corpo emocional e psicossoma. Tá joia? Entre outros nomes, tá, pessoal? Quando falamos da dimensão etérica, de dimensão astral, dimensão espiritual, a gente costuma usar um linguajado no meio espiritualista, no meio ocultista, até no meio esotérico, enfim, né? Tantas tradições que falam dessas coisas, que essa dimensão é como se fosse uma dimensão plástica, onde as coisas são moldadas, né? As coisas são moldadas no mundo astral para depois ser materializadas no mundo físico. E lá as coisas tomam todo tipo de forma, inclusive quando saímos em desdobramento astral, em projeção da consciência, chame como queira, temos diversas experiências com seres de diversos tipos. Inclusive aqueles que já têm um certo domínio, uma certa habilidade, lá também pode mudar de forma, né? Nós nos vemos lá
como se estivesse em nosso corpo físico, embora seja o corpo astral, mas podemos modificar o nosso corpo lá na dimensão astral. Tanto que alguns espíritos, os quais a gente chama de espíritos zombeteiros, costumam se transformar em monstro, transformar em espírito desequilibrado, embora estes também existem, costumam transformar em familiares para poder vir enganar a gente, vir zombar da gente, vir sacanear a gente, por assim dizer. O corpo astral é o corpo das emoções, é o corpo das paixões, é o corpo que poderíamos dizer que está até ligado ao ego. As informações, as impressões de caráter, por exemplo, o nosso emocional está fixado neste corpo. Então, tudo que falamos de emoção está ligado ao corpo astral. Familiares, dos nossos relacionamentos, dos nossos apegos, dos nossos medos, dos nossos desequilíbrios, dos nossos descontroles, de emoções não resolvidas, dos nossos vícios, tudo isso está ligado ao nosso corpo astral. Então, pessoal, o corpo astral, inclusive, é muito importante no processo de cura e libertação da terceira dimensão, tá? O corpo astral é aquele corpo que usamos para podermos experienciar outras dimensões e assim, quem sabe, aprender um pouco mais no mundo espiritual, no mundo astral. Então, quando saímos em desdobramento, quando saímos em projeção da consciência, projeção astral, como eu disse, é várias nomenclaturas para uma mesma coisa, estamos na dimensão astral, justamente neste corpo astral, tendo aquelas experiências. Alguns têm umas experiências um pouco mais desafiadoras, né? Outros já têm umas experiências mais agradáveis. E isso é só um resumo, isso vai muito para além. E partindo agora para o quarto corpo, que é o corpo mental inferior, também chamado de mental soma. Dentre tantos nomes, este corpo é chamado de mental inferior, mas é um corpo que tem muito a ver com o corpo físico, porque este corpo é o corpo que alberga as manifestações da mente. Então, este corpo mental inferior está ligado ao nosso raciocínio, ao nosso intelecto, está ligado também às nossas tomadas de decisões, né? Às vezes estamos numa situação um pouco complicada, precisamos tomar uma decisão. Este corpo é responsável por nos ajudar neste momento a tomar decisões importantes. Mas este corpo mental inferior é um corpo que também está um pouco apegado nas coisas materiais. É um corpo que tem um certo apego à matéria, aos prazeres mundanos. Então ele, além de estar ligado ao nosso raciocínio, ao nosso intelecto, às nossas tomadas de decisão, ele está ligado também aos pensamentos mais corriqueiros, por assim dizer. E enquanto não libertares dos prazeres mundanos, do apego à matéria e dessas ideias que nos fazem vibrar nessa frequência mais densa, não passarão pelos outros, permanecerão aqui neste corpo mental inferior, que é o nosso quarto corpo espiritual. E agora vamos para o quinto corpo, que é o corpo mental superior. Algumas pessoas chamam este corpo também de corpo causal e ainda conhecido também como um corpo abstrato. Então, cada um desses corpos vai se aproximando do Atma, que é o sétimo corpo. Isso quer dizer que quanto mais subimos, mais sutil esses corpos vão ficando. Então, este corpo abstrato, este corpo mental superior, que é o nosso quinto corpo espiritual, é o corpo das ideias abstratas, tá? E aqui está tudo aquilo que está naquilo que chamamos de inconsciente. Tudo que está em nosso inconsciente está justamente aí neste quinto corpo, que é o mental superior. Mas daqui é que parte os insights, as intuições, né? Quando temos aquela intuição, quando temos aqueles insights, é
deste corpo, que é partir dessas ideias mais abstratas, mas ao mesmo tempo este corpo guarda informações de muitas de nossas experiências, as quais muitas delas necessitam algumas correções. Mas obviamente isso não está limitado só a isso vai muito para além. Então este quinto corpo, que é o mental superior, é também considerada a fonte da intuição, da criatividade, possui ainda fortes ligações da nossa individualidade. Através deste corpo, inclusive, poderemos acessar algumas informações de vivências, de experiências de vidas passadas. Poderíamos dizer que este quinto corpo, que é o corpo mental superior, é um depósito de memórias, por assim dizer. E partindo para o sexto corpo espiritual, que é chamado de Budi, esse seria a nossa alma consciencial, intuitiva e moral. Aqui é armazenado aquilo que chamam de registros akáshicos, né? Quando queremos acessar os registros akáshicos, devemos acessar este sexto corpo, que é o corpo Budi. Muitas pessoas falam corpo búdico, que é a nossa alma. Aqui está guardado todas as nossas histórias de vidas passadas, de experiências de outras vidas. É por isso que muitas pessoas, quando vão acessar os registros akáshicos, acessam esse corpo, porque aqui está armazenada essas informações. Podemos dizer ainda que este corpo supervisiona e programa as nossas reencarnações, pois este recebe informações de todo o agregado. Então, quando estamos a dizer que a nossa alma está ferida, que nossa alma está doente, estamos a falar do corpo búdico, do sexto corpo espiritual, justamente porque através dele poderemos experimentar algumas sensações, algumas emoções de vidas passadas. E com isso, às vezes, ficamos um pouco angustiados, por exemplo, um pouco deprimido, porque esse, de fato, é o nosso banco de memórias de vidas passadas, é onde está registrado toda a nossa história e experiências ao longo de nossas encarnações. Partindo, então, para o sétimo corpo espiritual, que é o Atma, né, também conhecido como Eu Superior, Centelha Divina, ou literalmente o Espírito, a consciência suprema e absoluta, aquela centelha divina que se desprendeu da fonte, como eu disse em outros vídeos. Isso é uma expressão, tá, pessoal? Mas este é o corpo que está ligado direto à fonte absoluta, suprema e primordial. Então este é o corpo que tem o maior acesso à fonte absoluta. Então o sétimo corpo, o Atma, é ele que governa todos os outros corpos. É ele que usa estes outros corpos como veículo para que possa experienciar a vida, inclusive aqui na terceira dimensão, no planeta Terra. Então este corpo ele está ilimitado, tá? Ele tem acesso a todo o cosmos, a todo o universo, ele tem experiências diretas, inclusive com a fonte absoluta, suprema e primordial, porque é um e o mesmo, é aquilo que já foi dito, é imagem e semelhança. Ele está diretamente ligado ao divino, ao eterno, ao sagrado e todas as suas leis. É onde está guardadas as estruturas que também são chamadas de mônadas. E essas estruturas monádicas é o que dão sustentação à nossa vida terrena. O código do DNA, os programas originais de cada espírito, este corpo é o absoluto. É ele quem coordena, é ele quem governa todos os outros 6 corpos inferiores.
Eu digo inferiores porque ele é o absoluto, está acima de todos os outros, é o mais sutil, é aquele que é um e o mesmo com a fonte absoluta, suprema e primordial, com Deus, com o Pai e Mãe Celestial, chama como queira. Então, tudo que está a acontecer comigo e com você é este sétimo corpo, o Atma, né? A centelha divina que está a ter essas experiências, essas vivências. Foi por esse sétimo corpo, o Atma, o Self, a centelha divina, que todos os outros veículos foi criado para que este pudesse se manifestar nas dimensões inferiores, como, por exemplo, a dimensão terrena, a terceira dimensão, que é a dimensão física, uma dimensão de uma frequência bastante densa. Então, pessoal, como eu disse no início do vídeo, se quisermos estar em sintonia com todos estes corpos, precisamos cuidar primeiro deste corpo físico, ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos e práticas espirituais. Então, se um destes corpos entrar em desequilíbrio, nós vamos sentir no nosso corpo físico. Às vezes não sentimos experiências sutis, mas as experiências densas acabamos por sentir. A sutil precisa de quê? Precisa de sutileza. As densas precisa de densidade. E às vezes vibramos mais na frequência densa do que em uma frequência sutil. Por isso que experimentamos mais essas experiências desafiadoras, o qual muitas pessoas chamam de desconfortáveis, desagradáveis, né? Mas tudo tem um propósito, que é para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa ascensão espiritual, para que possamos voltar à fonte. E para voltar à fonte, precisamos nos conectar com cada um destes 7 corpos e interagir com os mesmos. Precisamos estar alinhado com cada um deles. Porque se ficarmos estagnados em um só corpo, vamos ficar vibrando só naquela frequência. Então precisamos o quê? Precisamos avançar, precisamos ir para além. É por isso que os Vedas, por exemplo, que foi uma das primeiras civilizações, por assim dizer, aqui na Terra, a se preocupar tanto com alimentação, com cuidado do corpo, mente e espírito. Naqueles tempos, o homem, o ser humano, ele era mais espiritual, mas fomos nos afastando cada vez mais e mais do espiritual e nos apegando à matéria. E com este afastamento, fomos nos prendendo cada vez mais e mais no mundo das matérias. E aí vem os apegos, vem as frustrações, vem as decepções, vem todos esses desafios, justamente porque nos afastamos da fonte. E por isso há esse chamado latente dentro de cada um de nós, esse convite para voltar para casa. Então é isso, pessoal. Essa é a minha observação sobre este tema, com este olhar transpessoal. Mas cada um tem uma compreensão, cada um tem um entendimento de acordo com o nível de consciência de cada um, e tá tudo certo. Tá joia? Que cada um busque avançar mais e mais, porque ninguém tem a verdade absoluta. Isso é apenas fragmentos das minhas verdades de acordo com as minhas experiências, estudo, pesquisas, observações, vivências e práticas. Se você tem um outro entendimento sobre o assunto, comenta aqui embaixo para que outras pessoas possam também ter essa outra visão sobre este assunto, sobre este tema. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você entrou em sintonia com esse conteúdo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para nos motivar a seguir em frente. Isso é o feedback que eu preciso, tá? Para mim saber se as pessoas estão gostando do conteúdo, eu preciso dessa interação, tá joia, pessoal? Porque para produzir esses conteúdos precisa-se de dedicação, né? É tempo que a gente investe na produção, na edição, em estudos, pesquisa, para poder passar
para vocês a minha visão, o meu entendimento, o meu olhar transpessoal sobre o assunto, de acordo com as minhas observações. Então, quando você se interage comigo, se inscreve no canal, curte, comenta, eu posso perceber se o conteúdo está sendo útil ou não, tá joia? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Gratidão pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.